Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião Palestrina, torcedor brasileiro, e hoje um episódio super especial, Diego. É isso aí, chegou o dia, hein? Chegou o dia de falar da amarelinha, hoje é o dia do Brasil, nesse 26º episódio da nossa série especial sobre a Copa do Mundo. E antes da gente começar a falar do Brasil, se inscreva no canal, certo, Diego? Certo, deixe seu like, compartilhe. Exatamente, e no final deixe seu comentário aqui sobre a seleção brasileira, se você acha que é uma das favoritas, né? Se tem chance, ou se você é daquele time que torce contra, né? Porque tem brasileiro que é assim, Diego. Fala, não vou torcer pelo Neymar, chegou. não gosto do Neymar. Nossa, vai gostar de quem, né? Não gosta do Neymar, mas gosta do cara do time dele, né? Mas tudo bem, né? Gosta do Gabigol. Não é por mal, é igual comparar o Dudu com o Neymar, pô, não é por mal. Mesmo sendo palmeirense, o Neymar é o maior jogador brasileiro em atividade. A gente vai falar bastante sobre ele, mas só para te relembrar aqui sobre o nosso formato, né? A gente divide em duas partes, certo, Diego? Certo. Primeiro a gente fala do país, então a gente vai falar um pouco sobre economia, política, né? Apresentar o Brasil aí comparando com outros países, Diego, Exatamente. Certo? E aí na sequência a gente fala justamente sobre a seleção brasileira, né? E aí, claro, a gente tem uma afinidade muito maior. Chega a camisa mais pesada do Exatamente, mundial, né? Não tem pra ninguém. A seleção brasileira, por mais que não vença a Copa do Mundo aí desde 2002, tá na seca, né, de Copa do Mundo. Mas ainda é a maior campeã. Mas é disparada ainda a maior seleção do mundo, certo? Tanto na Copa do Mundo quanto em relação aí a vários outros títulos importantes. Exatamente. Certo? Então, aqui na sua tela a gente vai começar então a falar um pouco sobre esses dados do Brasil. Como você está visualizando aí todos eles, a gente não vai falar de todos, Diego, certo? Claro. Senão vai ficar gigantesco. Mas a gente vai chamar atenção aqui para alguns dados, né? Primeiro, a população, Diego, 215 milhões de brasileiros. E os safados torcendo contra, né? Não devia contar aqui, mas conta como brasileiro, né? Esses patriotas ao contrário. Ao contrário. Os hermanos brasileiros. Os hermanos brasileiros. É isso, 215 milhões, realmente um país gigantesco, né? Quinto maior país territorialmente falando, Sim. Né? E é uma nação gigante, né? Uma nação que tem seus problemas, mas a gente ama o Brasil. Mais certo? rica em muita coisa, né? Exatamente. Aí outro dado que eu chamo a atenção, Diego, é justamente o tamanho da nossa economia, né? Nós chegamos, se eu não me engano, a ser a quinta economia do mundo. Agora eu não me lembro bem, mas a gente era top 10 ali. Chegou a bater. Acho que sétima, oitava economia do mundo, alguma coisa assim. Mas deu uma caída aí nos últimos anos, agora somos o 12º maior PIB do planeta, Diego. Mesmo assim ainda é muito bem, né, posicionado no PIB. Porém, como vocês podem ver aí, né, o PIB per capita e o IDH já é um pouco mais baixo, né? Não acompanham exatamente a riqueza do país, Sim. né? A riqueza no geral. Mas né? também a população, né, como a gente falou, muito grande, realmente é difícil, né? Exatamente. Difícil, é como se, sei lá, se você pegar a China, por exemplo, que é a maior economia, né, depois dos Estados Unidos, e vai bater aí ao longo dos próximos anos, pelo menos é a maior em crescimento, né? Os caras têm 1,3 bi de pessoas. Então, por mais que os caras tenham a maior economia, né, a maior produção de riqueza, você divide tudo por 1,6, irmão. Aí não tem como. Aí vai lá para baixo. Então é o caso do Brasil aqui, é muita gente morando no Brasil, então o PIB per capita aí dá cerca de 11 mil dólares por ano, é como se cada brasileiro ganhasse na média aí pouco menos de $1.000, Diego, 5 mil reais por mês aí, mais ou menos. Eu não sou um desses ainda, né, mas vou chegar lá. É isso. Acho que é isso, né? Quanto aos outros dados, acho que é tranquilo. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, é um país que, embora o Estado seja laico, é um país que tem uma religião predominante, né, que é o catolicismo, né, o cristianismo, na verdade, é dividido entre católicos e evangélicos, né, então parte da população muito pequena que não acredita em Deus, ou que é ateísta e tudo mais, né, ou segue outras religiões. Sobre o país, essa pincelada, né, só para a gente entender um pouquinho do desempenho do Brasil, o Brasil que nos dados de desenvolvimento, né, como o IDH, por exemplo, está muito longe aí das grandes nações, falta muita coisa aqui para o nosso país, infelizmente, né? Tomara que melhore aí nos últimos anos, vem um novo governo aí para tentar, né? Que o país acompanhe a seleção, né? Exato. Nossa, se um país fosse tão bom quanto a seleção, né, nesses dados aqui, seria show de bola. Mas é isso, a gente fecha então os dados aqui do Brasil, né, e a gente passa a falar agora especificamente sobre a seleção brasileira e agora falar de coisa boa, certo, Diego? Chegou a hora da amarelinha. Exatamente. Então, na sua tela aparecendo agora,
todos esses dados aí sobre a seleção, Diego, manda bala. Vamos lá, né? Começando com as conquistas, claro, né? Não podia ser melhor que isso, falando das 5 Copas, né? Só isso, né? Só isso. Só a maior de todas. Vamos lá, as Copas aconteceriam em 58, 62, 70, 94 e a última com o fenômeno 2002, né? Ronaldo. E agora de 2022 também, né? Se tudo der certo. Se tudo der certo, é a única entrar. seleção que pode ser hexa. Exatamente. Certo? E vai ser. Também temos aí 4 Copas das Confederações, né? E também 9 Copas Américas, né? Aí um dos países que mais tem Copa América, né? Perdendo acho que por Uruguai. Dividindo aí com a Argentina e o Uruguai. Exatamente. Mas estamos aí brigando para chegar nesse topo, né? Sim. E melhor colocação na Copa foram as 5 Copas, né? 5 títulos, Os né? 5 E títulos, como curiosidade, a seleção brasileira é tão tradicional que é a única do planeta que participou de todas as fora, Copas. né? Nunca ficou fora, mesmo quando capengava lá nas eliminatórias, né? Foi o caso de 2020. Inclusive, exatamente, já ganhou títulos chegando. Inclusive eu prefiro que passe perrengue, né? Chega assim, porque exatamente. Chega desacreditado. Toda vez né? que o Brasil chega como favorito, não costuma, assim, com exceção acho que de 70, né? Que Sim, aí o Brasil sim. tinha uma máquina. Sim. Mas todas as outras 4 Copas do Mundo, o Brasil não Sim. chegou como favorito. Sim, né? sim, é. 94 foi assim, 2002 capengando. Exatamente. 98, que talvez chegasse uma das favoritas também, né? Não conseguimos ganhar. Exatamente. Tem Tinha uma outros super seleção exemplos, ali. né? de Exato. Super seleções 2006 que... também, Exatamente. chegou toda aquela O festa. quarteto mágico, né? Que era certeza de título, mas Exatamente. infelizmente... Mas cada Copa tem uma história, né? Tomara É que isso. essa seja diferente aí, o Brasil consiga vencer esse título. E acompanhando tudo isso que a gente está falando, o Brasil se classificou disparado aí Exatamente. em primeiro lugar nas eliminatórias, inclusive com várias rodadas de antecedência, né? Sim, sim. Assim, não deu graça. Sem derrotas, Sem né? derrotas, sem derrotas. Um jogo, né? Disparado. Aí acho que, se eu não me engano, ficou quase... Eu não me lembro agora o dado, mas mais de 10 pontos da Argentina, né? Sim, Então, não, colocar... nadou de braçada, assim, e o Tite, especificamente, essa seleção, né, desde que ele assumiu, tem só 5 derrotas. Exatamente. Sendo só 2 em jogos oficiais. Que é a 2018 contra a Bélgica, né? Aquela tragédia que podíamos ter ganhado aí, eu vejo muita gente falando, mas o Brasil jogou muito. Perdeu no detalhe. Exatamente, jogou muito, né? Teve aqueles lances ali do juiz, do pênalti do Gabriel Jesus, mas isso faz parte, né, do futebol. Não somos do chororô, né? Da turma do chororô. Exatamente, isso aí você vai ver Árbitro ruim em tem no outros mundo canais. todo, infelizmente no Brasil tem muitos, né? Esse ranking maravilhoso. Ah, não sabia, pensei que era a Lidera. França. Não, brincadeira, lidera. a gente já fez a França. Então, o Brasil em primeiro, esse ranking safado da FIFA, né? Esse ranking aí que bota alguns países lá no topo que eu praticamente acredito que não vão nem Não passar concordo. para as oitavas, né? Eu vi aí, a gente viu aí na nossa série, acompanhou que realmente esse ranking para mim não faz sentido, mas o Brasil em primeiro faz um pouco de sentido, porque realmente é uma seleção, como a gente falou, que a camisa Exatamente, tinha que pesa, ficar né? na frente para sempre, até Exatamente. alguém passar nas Copas. Nas Copas, exatamente. Esse é o único que eu concordo nesse ranking da FIFA. Não tem como ser diferente, né? E antes da gente seguir falando agora, Diego, sobre o elenco, né, e principalmente os titulares, que é o nosso foco aqui, e antes da gente seguir falando, Diego, exatamente dos jogadores, né, dos titulares dessa seleção, e aí a gente vai falar individualmente sobre cada um, eu queria chamar a atenção justamente para o desempenho do Tite à frente da seleção desde que ele assumiu, né? Então o Tite tem 76 jogos ao todo, né? São 57 vitórias, estou pegando a colinha aqui, né? 57 vitórias e só 5 derrotas. É impressionante assim o desempenho do Tite na seleção, né? Ele chegou inclusive na Copa de 2018 só com uma derrota, né? Para a Argentina, né? Para a Argentina, e aí conheceu a sua segunda derrota justamente contra a Bélgica. Isso. E em todo esse ciclo de 2018 a 2022 só perdeu 3 jogos, sendo um oficial. Que foi a final da Copa América. Que foi a final da Copa América 2020. Dessas 5 derrotas, 3 são para a Três. Argentina, né? Aí esfreguei a Argentina um pouquinho, mas vamos arrumar isso aí na Copa. Final contra a Argentina. Nossa, já pensou, velho? Seria a final Dos sonhos. todos os tempos. Exatamente. A maior final de todos os anos. É bizarro, velho. Então, assim, o Brasil ele só tem essas derrotas, né, com o Tite à frente da seleção. Desempenho E é um desempenho espetacular, né? assombroso. Essa seleção fez 166 gols, né, nesse período, sofreu só 27, um saldo só de 139. Só isso. Só isso. E passou aí 25 jogos
sem sofrer gols. Então, assim, não dá pra gente questionar o trabalho do Tite. Sim. Né? Tudo bem que a gente tem que combinar que o Brasil ele não tem conseguido fazer amistosos contra as seleções europeias. Né? Sim, Até por conta da criação da Liga das Nações, né? A UEFA Nations League, enfim. Sim. E aí inviabilizou bastante, totalmente né? a questão do calendário. E aí o Brasil não consegue ser testado, né? Quando é testado? Contra a Argentina e contra o Uruguai. Isso, e na Copa. E na Copa. Então, assim, por mais que os números do Tite sejam maravilhosos, e são mesmo, e a gente, claro, tem que elogiar, mas é difícil, né? Porque, por exemplo, as 2 derrotas oficiais foram em jogos extremamente decisivos. Sim, né? sim. Que foi nas quartas de final de uma Copa do Mundo e numa final de uma competição oficial. Mas é isso, eu acho que você criticar um técnico, mas também tem um detalhe, são 2 jogos, infelizmente ele perdeu, mas eu não acho que dá pra julgar o trabalho dele como ruim. Como muitos vem falando, a culpa não é dele, que infelizmente a gente não consegue marcar esses amistosos, né? Mas assim, eu acho um trabalho excelente, lógico, a gente lamenta, né, as derrotas. Contra a Argentina também achei que o Brasil jogou bem, né? Teve uma falha individual, né, inclusive no gol do Di Maria lá da zaga. Achei que a zaga falhou naquele gol, mas assim, eu confio muito na seleção, eu acho que o trabalho dele é excelente. O único erro que eu acho que ele cometeu maior foi, a gente vai falar agora da escalação e vai citar aí esse erro, né? Vamos deixar pra... Não, é um trabalho consolidado, assim, um trabalho sólido, você vê que existiu um processo e existiu uma evolução. Então, assim, não tem o que questionar. Acho que o Brasil chega preparado para essa Copa, chega como um dos favoritos, né? Os resultados provam isso. Agora... o que eu digo é assim, porque ele perdeu contra a Bélgica, aí ficou tudo marcado por isso, né? Aí você fala, pô, jogo nos jogos decisivos, mas infelizmente ele tem poucos jogos decisivos, né? Exato. A seleção joga pouco, não é igual um clube que tem várias decisões. Sim. Então ele tem a Copa de 4 em 4 anos. Do Dunga. Sim. Arrebentava também, aí perdia para a Holanda. Né? Mas eu não via mesmo futebol. Outra história, mas digo de resultados. Sim. Mas enfim, a gente... tá pontuando aqui, né, um pouco do trabalho do Tite. Um pouco da nossa opinião também. Exato. Fala você também, né, deixa a sua opinião aqui nos comentários, né, deixa o que você acha do trabalho do Tite, né, do trabalho dessa seleção como um todo, em todo esse ciclo de Copa do Mundo, né, se para você foi bem feito, se faltou alguma coisa, enfim. É isso, é um pouco da nossa opinião aqui sobre esse assunto. Agora a gente vai falar especificamente sobre cada jogador titular dessa seleção, certo, Diego? Vamos lá, o Brasil aí que joga no 4-3-3 normalmente, né? Tem uma média ali de 27 anos, né? Uma média boa, né? Jogadores experientes, não tão na novos. média aí das grandes seleções europeias, que giram de 25 a 27. Uma seleção nova. E vamos começar agora, né? Esse aqui acho que eu não vou ter muita dificuldade para falar, como os outros vídeos, né? Ainda bem. Ainda bem. Vamos começar. Começando com o Alisson, né? Goleiro do Liverpool, tem 30 anos, excelente goleiro, né? Craque, né? Esse cara, desde que surgiu no Internacional, sempre jogou muito, não à toa é titular do Liverpool. Exatamente, aí deixando o nosso grande ídolo Everton no banco, né? Mas merecido, um grande goleiro. Não tem que hierarquia, fazer. né? Não, e qualquer um dos 3 goleiros que foram isso lá, a gente tá bem servido. Isso aí é tipo 2002, né? Sim. Quem fecha o olho, joga pra cima. Mas o Alisson realmente merece aí, foi titular na outra Copa do Mundo, então chega com uma bagagem também, né? Raramente ele bagagem de Europa, né? Sim. Começando aí o lateral Danilo, né, da Juventus, 31 anos, jogador também experiente, né? Passou pelo Real Madrid. Bom lateral. Foi campeão pelo Santos. Exatamente. Agora o melhor zagueiro do mundo, Marquinhos, do PSG, inclusive, pensei que ele fosse um pouco mais velho, é novo, Marquinhos, né, tem apenas 28 anos. Foi pra Europa muito cedo. Muito cedo, exatamente. E tá no auge aí, pra mim é o melhor zagueiro do mundo ali, disputando com o Van Dijk, né, com esses zagueiros tops, demais, né? Eu gosto do Sérgio Ramos já foi um desses, acho que agora tá um pouquinho já pela idade, né? Na descendente. Do seu lado, Thiago Silva também, grande zagueiro, porém, como o nosso grande Luan é o chamariz de fazer caquinha, né? Parece que a caquinha procura esse tipo de jogador, infelizmente, né? Mas espero que ele possa se redimir nessa Copa. Tomara, assim, muito velho, né? Na minha opinião. Sim. Assim, eu não... Assim, tudo bem, ele joga demais. Eu acho que o Militão, né? Então, ele é monstro, beleza. Sim.
Mas você colocar um zagueiro da seleção brasileira com 38 anos... Exatamente, já está agora. Ele é jogador do Chelsea, tem 38 anos, então assim, bem, uma idade muito avançada, né? Eu não colocaria, sinceramente. Não, seria Marquinhos e Éder Militão. Exato, tipo, levar para passar experiência, sei lá, vai numa urgência, ok. Mas não ser o titular... vamos ver, né? Talvez o Tite surpreenda, né? Não sei. Que ele tem sido titular recorrentemente, exatamente. Né? É difícil. Mas espero que ele... E... Na outra ponta da lateral temos Alex Telles, né? Jogador do Sevilha, tem 29 anos, excelente jogador também. Se firmou, né? E lembrando que ele será titular provavelmente justamente pela ausência do Arana. Sim, né? O Arana que se machucou, infelizmente também grande jogador, joga muito bola. Seria convocado fatalmente. Exatamente. E agora o Thiago vai falar um pouquinho do meio, né? Isso, agora o meio campo, que é sempre um setor aí que causa polêmica, né? Porque... torcedor brasileiro não tem jeito, né? Tem as preferências dele, aí tem jogador que vai pra seleção. Nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Nunca tá satisfeito, sempre acha que tem um volante melhor. Exatamente. Sempre acha. E tem mesmo, né? Porque, cara, é uma questão de escolha. Cada um tem seu gosto. Né? O Brasil é um celeiro de craques, irmão. Tudo bem, craques assim, né? De jogadores de alto nível, porque craque mesmo tá escasso. Sim. Mas assim... tem muitos jogadores com nível parecido. Todos os times top do mundo tem um brasileiro, praticamente. Exato. É isso. Então, assim, cara, você pode preferir o Fred, outro pode preferir, sei lá, o André do Fluminense, o Danilo do Palmeiras. Sim. Quem mais? O Fabinho. Do Liverpool, né? Exato. O Bruno Guimarães, por exemplo, que tá voando no Newcastle. Sim. Né? Então, sempre vão reclamar. Vai falar o Gerson, né? O Gerson, exato. Então, assim, cara, não dá. O Fred perdeu a posição justamente pro Casemiro, né? Lá no Manchester United. Não vive uma boa fase, mas eu acho que ele será titular. Casemiro? Não, o Fred. Porque o Casemiro esse é unanimidade. Se alguém falar que não quer o Casemiro, aí, irmão... precisa de um binóculo, né? Mas o Casemiro, ele é titular incontestável, né? Mas eu me refiro ao Fred, né? Porque o Fred é ótimo jogador e o Tite conta muito o desempenho na seleção. E na seleção o cara joga bem. Muito bem, exatamente. Então não tem o que fazer, né? Mas enfim, vamos seguir a ordem direitinho aqui. Então na sua tela o Casemiro, certo? Jogador atualmente do Manchester United, fez uma escolha polêmica, inclusive, né? Porque ele estava... jogando no maior time do mundo, né? Ganhou aí 5 Champions, se eu não me engano, um absurdo do meu Acho que se esgotou, né? Falou, chega de ganhar, agora eu quero ganhar agora mais sofrer. Quero quero passar um pouquinho de raiva. Exatamente. E ele tá com 30 anos, né? Uma idade também excelente para uma Copa do Mundo, né? No ápice da forma física, junto com o Fred, agora sim, também no mesmo time, né? E com 29 anos, né? Um pouquinho mais jovem. E na sequência, jogando no meio campo, a gente tem simplesmente o cracaço dessa seleção, a estrela maior. Você falou poucos craques, aí tem o craque, tem o craque dos craques, né? Então Neymar, que chega também com 30 anos, né? Muita experiência. Vamos lá, né? O pessoal mais velho vai falar, e não estamos comparando a outros nomes, falando que ele é o maior jogador da história da seleção. Não é isso, mas dessa seleção... Não, de 2010 pra cá... não tem comparação, exatamente. E, irmão, estamos falando aqui de futebol, de bola, certo? Você pode não gostar do Neymar, do pessoal, que ele vai pra festa, ou que não é exemplo. Irmão, isso aí, a vida pessoal dele, pra mim, não me interessa. O que me interessa é ele fazer um gol de bicicleta na Copa. Exatamente, a gente tá falando aqui de seleção brasileira, jogador de futebol. Então, tudo bem, você pode não gostar dele. Agora, dizer que ele não joga muito, que ele não é um craque, que ele não tá entre os melhores do mundo... aí é demais, né? Aí é forçar, né? Forçar. E se eu tiver que esperar algo dessa seleção, é dele. É do Neymar, exatamente. Algumas pessoas que falam que ele é um jogador de mídia aí, tinha que ver porque os grandes clubes do mundo querem ele, né? Acho que eles estão vendo muita TV, realmente. Alguns falam que ele é jogador aí, né? Muito badalado, mas aí você não explica que todos os times querem o cara, né? Não, assim, a gente vai falar dos números dele daqui a pouco, né? Espera aí que ele é o destaque da seleção, a gente vai falar, ele que está indo para sua terceira Copa, né? E é a referência desse time. Não tem jeito, pode espernear, pode fazer o que quiser, mas é a referência técnica, é o craque, é o 10 e faixa, irmão, não tem como, né? E agora o Diego vai finalizar falando aí do trio de ataque, Diego. Manda bala. Vamos lá. Ali tem o Paquetá, né? Lucas Paquetá, jogador de 25 anos, tá jogando atualmente no West Ham, né?
não é um clube mediano, né? Mas é um excelente jogador, vem jogando muito bem na seleção, né? Eu acho ele um bom jogador. Ele não joga tão à frente, né? Ele joga um pouquinho à frente do Neymar, ele não joga no ataque, né? Realmente, assim. Na verdade, eu acho até que às vezes o Neymar joga mais à frente do que ele. Eu vejo que ele segura um pouquinho mais ali, como o Tite joga, né? Não sei a função dele no West Ham, porque realmente eu não acompanho. A gente podia até... A gente colocou 4-3-3, porque geralmente o Tite joga com 2 pontas, né? Sim. Mesmo o próprio Paquetá. É que essa seleção tem tanta movimentação, isso, né? É que normalmente você vê ele rodando mais no meio do que numa ponta. Mas poderia dizer que é um 4-4-2 também. Exatamente. E aí, em alguns momentos do jogo, inverte para um 4-3-3, enfim, né? Tem essas variações. E mais à frente temos Rafinha, né? Atualmente no Barcelona, aí, parceiro do Lewandowski. Eu acompanhei um pouquinho o Barcelona alguns jogos atrás, vi que ele estava até pegando um pouco de banco, né? No Barcelona. Mas assim... Não tem brilhado no Barcelona como mas é um excelente jogador. Mas na seleção não tem o que falar. Aproveitou as chances. E é isso, o Tite tem que ver o que o cara produz ali, né? O importante é o que ele vai fazer na Copa, não é o que ele fez no Barcelona. Exatamente. E para finalizar, o Richarlison, né, que teve uma lesão, né, recentemente, jogador do Tottenham, também 25 anos, então ataque aí bem novo, né? 3 jogadores de 25 anos. Esse Richarlison também não tem o que falar, excelente jogador. Né? Também aproveitou as oportunidades na seleção. Isso, tem bastante gol, né? Um dos jogadores que tem mais gol aí dessa safra nova, né? Exatamente. Sempre que tá lá, guarda um. E eu acho que é isso, a seleção é essa. Isso, né? que eu ia falar, assim, essa foi a seleção que a gente colocou, que tem jogado nos últimos jogos com mais frequência, certo? Agora, a gente não sabe o que vai acontecer aí na cabeça do Tem muita opção, né? Porque, por exemplo, o Vinícius Júnior. Sim, ele tá jogando, vai deixar ele no banco? Ou vai colocar em um jogo ele, outro jogo outro? E também o Richarlison teve a lesão, né? Ele foi convocado, também, a gente não sabe como ele ainda às vezes no primeiro jogo, segundo, segura. O cara não vai, aí ele bota o Vinícius vai tem muito o Rodrigo bem. Também, que no Real Madrid também tá destruindo. Exatamente. Aí dependendo do jogo, talvez, né? Eu acho mais difícil ele utilizar assim de primeira, porque não vem utilizando direto, mas dependendo da característica do jogo, ele pode utilizar o Pedro, né? Como também, fixo, que também pra mim, eu não tenho o que falar, velho. É diferenciado, realmente. É um cara a nível Europa, né? Mesmo jogando no Flamengo, não importa. Mas, assim, o futebol que eu vejo no cara Alguns falaram Gabigol, assim, pô, desculpa, com todo respeito, o cara tem uma história no Flamengo, mas o Pedro, em nível de futebol, do que você vê de técnica, ele tá muito acima do Gabigol. Entendeu? É que o Gabigol faz... o cara é decisivo, né? É finalizador. E o Gabigol ele tem isso, né? Ele decidiu 2 Libertadores. Exatamente. Então isso pra torcedor é igual eu pegar alguém do meu time e comparar, eu vou falar, pô, o cara que fez o gol na final, pra mim, entendeu? É incomparável, né? Sim, mas não tem jeito. Essa seleção, o Tite levou 8 atacantes, sem contar o Neymar, que tá jogando como meia. Se contar com o Neymar, são 9. Ou seja... É muita opção aí pro ataque, mas lógico, esses jogadores têm atuado com mais frequência, tem mais chances aí de serem titulares, né, ao longo da competição, mas vai ser uma surpresa aí. Vamos ver o que o Tite vai escolher. Tem muita opção. Tem os treinamentos, enfim, a gente não sabe quem vai desempenhar melhor ali, quem vai chegar bem, né, vai sentir ali o peso de uma Copa do Mundo. Lembrando que poucos jogadores são remanescentes, né? Sim. Tem vários jogadores aí que vão para sua primeira Copa do Mundo, né? Então vamos ver encomendo a bola, né? Exatamente. E agora a gente sempre seleciona aqui, Diego, 2 jogadores, né? Craque do time e também o artilheiro. Isso. Só que nesse caso, em alguns casos aí ao longo da nossa série, esses caras são, na verdade, o mesmo, né? Então, no caso aqui é o Neymar, cracaço da seleção brasileira. Agora a gente vai apresentar aqui na sua tela, né? Você já está visualizando alguns números dele e são impressionantes, Diego. O que você destaca aí? Fala aí. Vamos destacar que ele é o 2º maior artilheiro da história, né, Thiago? Só isso. Só o segundo, mas só atrás de quem, né? Só atrás do rei, né? Do maior jogador da história. 2 gols dele. Exatamente. O então Neymar será que passa, nessa né? Copa passar a ser o maior artilheiro? Isso eu posso garantir aqui, me cobrem após a Copa, que ele passa, vai passar. Sem dúvidas. Eu também acho, né? Se fosse apostar, impossível. Pode buscar aí depois no comentário e deixar aí. Diego Safado, Neymar não fez 2 gols. Podem me cobrar. Ele é o 2º maior artilheiro da história, com 75 gols em 121 jogos. Média absurda, velho. Não, a média de 0,62 gols por jogos.
Sim. Então, média astronômica, né? Ainda mais para a seleção. E como o Thiago falou, somente 2 atrás do Pelé, né, Thiago? Exatamente. Então tá prestes a passar nada mais nada menos do que o Pelé, para você ver como o cara é absurdo, velho. Porque assim, não adianta vir me falar assim, mas ele hoje joga contra não sei quem. Irmão, o Pelé jogava contra quem? Exatamente, as mesmas Pegava seleções. as mesmas seleções, inclusive Exatamente. a logística era muito mais difícil antes, né? Sim. E outra, não só o Pelé. Não desmerecendo, né? Nada Não, disso, tá tudo certo. É igualando, irmão, exatamente. jogou contra o time da rua, você tem que meter o gol, tá tudo certo. Agora sim, vários outros jogadores passaram pela seleção, o próprio Ronaldo, o Romário, os caras também enfrentaram vários adversários fraquíssimos, e não chegaram perto desses números. Exato, então não adianta desmerecer. Inclusive com seleções melhores até do que as próprias pessoas falam, né, que as seleções de 90 eram bem melhores, não, e que a nossa seleção era melhor que essa também. Atual, todo mundo a seleção de 94. Ou seja, era mais fácil. Os maiores craques jogando nas melhores seleções não alcançaram o que o Neymar alcançou jogando numa seleção mais fraca, né? Exatamente. Mais fraca. Agora, lógico, o que importa pro torcedor brasileiro é ganhar a Copa. Sim, se fazer ganhar gol a em Copa, final, fazer gol em quartas, semi, enfim, fazer gol em final, é isso. Por isso que sempre vão ficar comparando, falando, mas até nunca, ele levantar. nunca vai ser um Ronaldo que fez 8, 7 gols na Copa, enfim, que ganhou todos os jogos, fez gol em final, enfim, mas tomara que seja. Eu torço pelo Neymar. Eu torço pela seleção brasileira, né? Espero que esses jogadores façam sucesso. Eu torço pelo cara no PSG, imagina na seleção. Exatamente. E fechando aí esses dados importantes, o Neymar é atualmente o 4º jogador com mais jogos. Ele só está atrás de 3 jogadores, inclusive tem chance de passar o terceiro, que é o Daniel Alves, que foi convocado aí para essa Copa do Mundo, né? Muita polêmica, inclusive. Os outros 2 são o Roberto Carlos com 127, inclusive pode passar o Roberto Carlos ainda nessa Copa. Sim. Aí teria que chegar na final, né, para dar tempo de passar nessa Copa e se tornar o segundo com mais jogos, né? O que seria também absurdo, né? Sim. E tem tudo também pelo andar da carruagem de ser o primeiro. Isso. O Cafu tem 143. A próxima, né? Essa próxima. Exato. Ele tá com 30 anos, na próxima tá com 34, então vai chegar, assim, se tudo correr se não acontecer normalmente. Nenhuma tragédia. É isso aí. Então o Neymar é o cracaço aí dessa seleção em quem a gente deposita muita expectativa, Diego. E agora a gente finaliza relembrando, na verdade, o grupo do Brasil nessa Copa do Mundo. Grupo G, né? Que vem aí com Camarões, Sérvia e Suíça, né? É um grupo médio, exatamente. Ainda mais pro nível do Brasil, né? E vamos agora aos palpites, né, Thiago? Eu vou começar aí na passagem do grupo aí, acho que faz todos os pontos. Né? Deve passar com 9 pontos. Exatamente. Muito difícil pensar em algo diferente. Isso, passa ali e nosso palpite, acho que no decorrer do vídeo já deu para decifrar, né? Exatamente. Que é o Hexa, né? Eu acho que a seleção tem muitas chances de ganhar esse título, né? De conseguir o Hexa, porque realmente está preparada, né? Existe um processo aí de fortalecimento da seleção. Eu acho que chega com uma cabeça boa, chega sem oba-oba, né? Chega com confiança, chega com uma experiência anterior, né? Sim. Então, é claro que quando afunilar, vai pegar grandes seleções. Sim. E aí é o detalhe do futebol. É isso, o nosso palpite é esse, porque a gente vê que realmente a seleção brasileira é muito forte, né? E todos os jogadores titulares são titularíssimos nos clubes e nos maiores times do mundo. Exatamente, são todos jogadores de ponta, né? Então, só relembrando aqui, pessoal, esse foi o 26º episódio da nossa série especial sobre a Copa do Mundo. E amanhã a gente vai falar de Camarões, Diego, certo? Seguindo aí com o Grupo E, já na fase final aqui da nossa série, certo? Então, assim, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixa o seu comentário aí sobre a seleção brasileira, certo, Diego? Certo. Deixa o seu palpite. Né? Deixa aí sua crítica aí, que garanto tem muitos que não concordam conosco, mas exatamente. Faz parte. É a democracia brasileira. É isso, rapaziada. A gente fica por aqui. Um abraço e avante, Brasil! Avante!